Boa noite, professor. Boa noite. A partir deste momento, a nossa aula está sendo gravada, tá? Para depois eu colocar à disposição de quem não pôde participar. E também, para quem tiver alguma dúvida, voltar de novo e ter a possibilidade de rever as explicações que foram dadas em aula. Eu já vou abrir aqui a nossa atividade. Legal. Peraí. Vamos começar com a apostila. Pessoal, na apostila, eu vou começar por ela, é a unidade 4, que fala sobre as mudanças de fase. Deixa eu só compartilhar com vocês. Tá aparecendo aí para vocês? Oi, Sim. maravilha. Então aqui, nesse capítulo, nessa unidade, né, que tem da apostila, deixa eu ver, 21, Aqui o tema mudança de fase, ele faz uma revisão do que nós já aprendemos, né, são 3 os estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. O espaçamento entre as partículas desse material é pequeno no sólido, médio no líquido e grande no gasoso. A energia que tem esse material é baixa no sólido, moderada no líquido e alta no gasoso. A liberdade de movimento no sólido, as partículas quase não se movimentam, é bem pequeno. No líquido é uma liberdade média e no gasoso é grande liberdade de movimento. O volume do sólido e líquido são definidos já, não mudam, e do gasoso é variável, ou seja, é indefinido. A forma somente do sólido é definida, é própria, e do líquido e do gás não tem forma fixa, é variável ou indefinida. A substância, quando sofre, né, alteração no seu estado de agregação, ela mantém a sua temperatura durante o processo. O sólido, quando vira líquido, sofre fusão. Então, durante a fusão, a temperatura não muda se for uma substância. Se for uma mistura, já tem uma diferença. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. O líquido, quando vira gás, ele sofre a vaporização. Se for uma substância, não muda a temperatura. Se for mistura, muda. No contrário, também é a mesma coisa. Gasoso virando líquido, ele liquefaz ou se condensa. Isso também ocorre na mesma temperatura que vaporiza. Então, por exemplo, a água ferve a 100 graus. Se eu for esfriar o vapor de água, quando eu chegar a 100 graus, ele se liquefaz ou se condensa, a mesma temperatura. Então, tem ponto de fusão, ponto de ebulição, equivale, no caso de um resfriamento, ponto de fusão é o mesmo ponto de solidificação, tá? É invertido o processo. A fusão é quando está esquentando, a solidificação quando está esfriando. Mas a temperatura que acontece essas mudanças é a mesma. O mesmo ocorre aí na vaporização. Hoje está concorrida a aula, cheio de gente. Espera aí, mais um. Na vaporização, né, está aquecendo, é um aquecimento. Para vaporizar tem que esquentar.
para liquefazer tem que resfriar. Então, o ponto que ocorre a mudança de líquido para vapor é o ponto de ebulição. Se eu estiver esfriando, o vapor estiver esfriando, vai ser o mesmo ponto que ele vira líquido. E isso vai ter uma representação que pode ser colocada em gráfico. E esse é o nosso tema da aula de hoje. Então, gráficos de mudança de fase. Quando o meu material for uma substância, lembrando que substância é aquele material que tem as propriedades bem definidas, né? A mesma pressão e temperatura, ela vai se manter constante durante a mudança de estado. Aí, quando eu coloco isso num gráfico, vai ficar assim, ó, gráfico de aquecimento de uma substância. Aqui, no caso, a substância é a água. Se eu pegar o gelo e for esquentando, vai se esquentar, esquentar, esquentar. Quando chegar a zero, derrete, vira líquido. Ocorre a fusão. No caso da água, essa fusão acontece a 0 graus. Então, no gráfico, eu tenho uma linha inclinada. Quando chega na fusão, fica um patamar, né, na horizontal. Acabou de derreter todo o gelo, aí continua esquentando, aí vai estar totalmente líquido até chegar a 100. E 100 começa a vaporizar, começa a ferver. Enquanto estiver fervendo, é 100. Quando terminar de ferver a última gota, que vira tudo vapor, aí continua esquentando. Observem que aqui, ó, tem tempo. Tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3 e tempo 4. Então, a linha horizontal, com a setinha do gráfico, será o nosso tempo. E na vertical será a temperatura em graus centígrados. E quando o gráfico começa, né, baixo e termina no alto, observe que a temperatura que está marcando aqui na setinha vertical, quanto mais para baixo, menor é a temperatura. Então, começou frio e terminou quente, é claro que esse gráfico é um gráfico de aquecimento. Ele está subindo, está esquentando. Pode acontecer o contrário. Eu tenho um material quente e eu vou esfriando, né? É o caso aqui do segundo gráfico. Como esse material é a água, é o mesmo que eu esquentei lá, quando eu refrigerar, né? Quando estiver resfriando a água, vapor acima de 100 graus. Quando chegar a 100 graus, o que acontece? A água vira líquida. Se liquefaz a 100 graus. Daí tem um patamarzinho aqui. Horizontal, retinho. Representando uma temperatura única de transformação aí de estado físico. Terminou de condensar todo o vapor, aí continua esfriando até chegar a 0 grau. Quando chegar a 0, o que acontece? Começa a congelar. Enquanto não congelar todo o líquido, não muda a temperatura. E quando tiver tudo congelado, a temperatura continua diminuindo. Aí também tem marcação de tempo. Tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. E aqui vem a explicação do gráfico. No tempo 0, o aquecimento tem início lá do aquecimento. Nessa só a fase sólido está presente. Aqui, ó, somente o sólido está presente. Então, a explicação que eu fiz aqui para vocês está aqui no passo a passo da apostila, tá? Aí vem uma atividade 10 para fazer da apostila. Eu não vou explicar essa atividade porque é a mesma atividade que a gente vai explicar para vocês no exercício, tá? No roteiro. Portanto, agora é conseguir identificar o gráfico. A aula de hoje é de identificação de gráfico. Então, vamos lá. Mistura homogênea simples. Quando tem uma mistura homogênea simples, o que vai acontecer de diferente no gráfico? Eu vou começar a esquentar num gráfico de aquecimento, né? Primeiro eu observo, esse gráfico está subindo, a linha está em crescimento, está em ascensão. Como a temperatura ela é representada pela vertical, se está crescendo é porque está esquentando. É um gráfico de aquecimento. E se esse material é sólido, vai chegar uma hora que vai derreter. Ó, o ponto aqui de derretimento, observe que a linha fica inclinada, porém não fica reta. O que significa isso? Eu vou ter uma variante aqui de temperatura de fusão, não será um ponto de fusão. Vai ter uma temperatura de início da fusão e uma temperatura de término da fusão. Durante todo esse período,
né, que está derretendo, a temperatura não fica parada, ela continua esquentando. Aí depois que termina de derreter totalmente a mistura, ela vai ficar somente líquida, até que chega uma hora que começa a ferver. Essa fervura de uma mistura comum também não mantém constante, não se mantém no mesmo nível, né, na mesma reta horizontal, que foi o caso da substância. Eu vou ter um tempo inicial e um tempo final de fervura ou de ebulição. Terminou de ferver, né, a última gota, aí continua esquentando no ritmo mais acelerado. Então, nesse gráfico aqui, como a horizontal representa tempo, quando a inclinação da curva diminui, significa que está acontecendo mais lento o processo. Então, o aquecimento ele é rápido quando está numa fase única, né? O sólido esquenta rápido. Quando vai derreter, derrete mais lentamente, o tempo passa mais devagar. Depois esquenta rápido, derrete, ferve mais devagar, ferve rápido. E aí a mistura tem 3 tipos de mistura. A primeira mistura é a comum. A comum é essa que nós vimos. Não tem temperatura única de ebulição e nem de fusão. Fusão tem a temperatura inicial, temperatura final, e da ebulição também. Agora, quando será uma mistura eutética? Mistura eutética geralmente acontece quando eu tenho sólidos misturados, né? Que você não percebe a diferença. Por exemplo, uma liga. Uma liga metálica aqui, ele dá exemplo de uma liga metálica de estanho e chumbo. Aí ele monta aqui um gráfico. O que acontece nesse gráfico? De aquecimento também, ó, a temperatura está subindo. Numa mistura eutética, no ponto de fusão, né, que ele derrete na mesma temperatura. Então aqui forma um patamar horizontal igual à da substância. Como é que eu sei que não vai ser uma substância? Porque eu vou continuar esquentando e na ebulição ele não segura a temperatura. Na ebulição vai ter uma temperatura inicial de ebulição e uma temperatura final de ebulição. Como é que eu sei que isso aqui é uma mistura eutética? Eu sei porque tem um patamar de ponto de fusão igual à das substâncias, mas somente é um patamar. A substância tem 2, tá? Tem 2 patamares. No caso aí da mistura eutética, só vai ter um patamar. Se estiver esfriando, né, o patamar será no ponto de solidificação, na hora que vira de líquido vira sólido. Esse gráfico é de aquecimento. Haverá também existe gráfico de resfriamento de substâncias de misturas eutéticas. Mistura azeotrópica, o ponto de mudança de estado que não vai mudar é o ponto de ebulição, porque essa mistura é de líquidos. Exemplo aí, a água com álcool. A água com álcool, com 96% de álcool e 4% de água, ferve junto. As moléculas não se separam. Ela ferve junto num ponto de ebulição de 78 graus centígrados no nível do mar. Só que o ponto de fusão dessa mistura, não é constante. Né? A fusão tem uma temperatura de início e uma temperatura de término. Somente o ponto de ebulição que tem o patamar retinho. E aí vem os exercícios, tá? Então, vou fechar aqui para a gente abrir a atividade para fazer a classificação dos gráficos. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim, de boa, professor. Beleza. Então, vamos lá. Agora, fazer a mudança para a atividade. Deixa eu bater papo aqui. Tá. Vamos ver. Pessoal, nosso roteiro é o 12, né, dessa semana. Semana de 24 a 28 de maio. O tema dessa aula, gráficos e substâncias puras, misturas comuns e misturas especiais. E aí tem um videozinho. O videozinho é de 10 minutinhos. Mas é bom ver que ele é bem explicadinho, tá? Vou abrir aqui para a gente ver.
Tá passando aí pra vocês? Oi, Sim. tá. Não dá para ouvir nada, professor. Tá saindo som aí? Peraí, então deixa eu ver. Deve ser aqui alguma coisa. Chegada. Legenda, falando, normal, ações. Professor, dá uma olhadinha se não é o seu alto-falante. O alto-falante do próprio vídeo. Deixa eu olhar, peraí. Tá, o do vídeo abaixo, deixa eu ver o meu. O meu tá normal. Bem, vou ligar de novo, tá? Vou abrir de novo e sai. Agora tá saindo? Som? Aqui não. Não, que estranho. Aqui tá tudo certinho. Eu vou botar a legenda, então. Que pelo menos pela legenda vocês podem ver. Tá. Normal, legenda normal. Deixa eu ver isso aqui, que é isso. Então. Meleca. Eu vou deixar com legenda, pelo menos se não conseguir ouvir o som, eu consigo acompanhar pela legenda. Não está saindo ainda o som? Pessoal, Não, Aqui não. aí não? Não. Então, vou fazer o seguinte, eu vou abrir pelo YouTube mesmo para ver se melhora. Vou fechar esse daqui, tá? Vou dar um negócio aqui. Esse posso passar? E agora, está saindo som? Para mim, não. Não. Que coisa esquisita. Outro dia aconteceu isso comigo, eu consegui resolver. Denunciar função, tela inteira, buzina, modo teatro, meu player. Se trata. Som daqui. Alto-falante está tudo certo. Muito esquisito. Muito estranho. Eu posso passar o vídeo só com legenda? Pode. Beleza. Melhor do que nada. Vamos lá. Deixa eu ligar a legenda, né?
eles estão horizontalizados, ou seja, eles estão constantes com relação ao eixo Y. A temperatura não se modifica com a passagem do tempo. Então, o tempo X gráfico de uma substância. Já analisando o gráfico da mistura, a temperatura que está relacionada aqui ao patamar 2, a temperatura está variando. Se ela está variando,
Acabou. Vamos voltar agora para a nossa atividade. Que depois da explicação minha e do vídeo, vamos praticar. Primeira atividade, atividade 1. Defina, ou seja, escreva, né? O que é uma substância pura, o que é uma mistura comum, o que é a mistura eutética e o que é mistura azeotrópica. Né? Essas definições você vai encontrar tanto no vídeo como também na apostila de laboratório. Atividade 2. Após assistir o vídeo, classifique os gráficos abaixo em relação, letra A, substância, mistura comum, mistura eutética ou azeotrópica. Curva B, curva de aquecimento, resfriamento ou ambas. Então, para cada gráfico, tem duas classificações. Eu vou fazer junto com vocês, e aí, havendo dúvidas, vocês perguntem. Gráfico 1, vocês acham que é o quê? Substância ou mistura? Mistura. Substância. Uma moça falou que é mistura, o outro falou bem baixinho, nem ouvi direito. Substância. Substância. A moça que acha que é mistura, por que você acha que é mistura? Porque não era constante. Eu achei que não. Ai, eu não achei constante. Sim. Mas Quando tem esse patamar retinho assim, isso significa que a temperatura de mudança é constante, tá? tá Então, bom. tem dois patamares constantes, que é a temperatura de fusão e de ebulição. Nesse caso, é uma substância, tá? Então, como é que eu sei que é uma substância? Como é que eu sei se é uma mistura? Primeiro, para ser substância, tem que ter dois patamares retinhos na horizontal. A da mudança de sólido para líquido, que é a fusão, e de líquido para gás, que é a ebulição. Esse gráfico, ele mostra essas duas temperaturas constantes de mudança de estado, por isso é uma substância. E na outra classificação, vocês acham que é uma curva de aquecimento ou é de resfriamento? É de aquecimento. De aquecimento. De aquecimento. Então vamos lá. Primeira gráfico é substância e aquecimento. Gráfico 2. Mistura, parece, e aquecimento. Sim. Aquecimento está certo, mistura também. Mas qual mistura que é? É a mistura comum, comum. eutética ou azeotrópica? Comum. 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 Como é que a gente sabe? Porque os Porque não é dois constância? ali... não é Porque a constante. temperatura de mudança de estado não é constante, nem na fusão e nem na ebulição. Como é que eu sei que não é constante? Porque não tem aquele patamar retinho na horizontal, tá? Gráfico 3. O que é? Substância ou mistura? Azeotrópica. Aquecimento. Mistura azeotrópica, é isso? Aham, com aquecimento. E aquecimento. Por que você acha que é azeotrópica? Porque Ebulição ela constante? fica constante Ebulição ali constante. no líquido gasoso. Na passagem aqui do líquido para gasoso, tem um patamar retinho aqui. Se eu puxar no gráfico, vai dar uma temperatura única, né? De mudança de líquido para gás. Só que a de sólido para líquido não é constante. Aí, nesse caso, a gente vai ter somente um ponto de mudança constante, que é na ebulição. E isso é uma característica de mistura azeotrópica, tá certo? Quarto gráfico é aquecimento ou resfriamento? Resfriamento. Resfriamento. Começa quente e termina frio. Beleza. E é substância ou mistura? Substância. Substância. Como é que eu sei que é substância? Porque Que é tem por- dois níveis constantes. Tem dois níveis constantes, que é o caso aqui da condensação, né, do vapor virando líquido, é a 100 graus, não muda.
e de líquido virando sólido é 0 grau. Beleza. Vamos para 5. A 5 é aquecimento ou Mistura resfriamento? eutética. Aquecimento. Aquecimento. É aquecimento e é mistura ou substância? É mistura. Só esqueci qual que é agora. Mistura. O nome Eutética, dela. eu acho. A mistura é eutética. Por que é eutética? Fusão Porque ela constante. é constante ali no ponto de fusão. Porque tem um ponto de fusão constante. Maravilha, vocês estão pegando bem. O 6 é Vai ser substância. ambos. É ambas, né? Tanto É de ambas. aquecimento É e ambas. resfriamento. Peraí, é ambas o quê? É mistura e substância ao mesmo tempo? Não, no Não. caso, tanto Não, vai subir quanto vai aquecimento e descer, então. resfriamento. Ah, sim, isso fala do aquecimento e resfriamento. Então ele tem ele primeiro esquenta, né? Tá subindo, tá esquentando. Depois Exato. ele vem esfriando. Tá? São ambas, né? Tanto aquece como esfria. E a classificação de mistura ou substância, qual que é? Substância. 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 Nesse caso eu classifico, né? Primeiro do aquecimento e depois do resfriamento. No aquecimento eu tenho 2 patamares, né? Retinhos. Representa aí a temperatura única. E para descer também, para esfriar, 2 patamares. Perfeito. O 7 é o quê? É aquecimento. 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 E a substância ou mistura? Mistura. Mistura zeotrópica. Azeotrópica. Show de bola. O 8 é aquecimento ou resfriamento? Resfriamento. Resfriamento. Mistura ou substância? Mistura zeotrópica. Mistura. Mistura. Mistura azeotrópica? Ou é eutética? Exato. O que é azeotrópica? Azeotrópica é a ebulição constância, né? Isso. Nesse caso não é ebulição porque está esfriando. Qual que é o nome da Isso. mudança ali? Liquefação. Liquefação. Está até escrito lá. E o gráfico 9, aquecimento ou resfriamento? Aquecimento. Mistura. Qual mistura que é? Mistura comum. Mistura Comum. comum. A Pessoal, 8 é azeotrópica, né? a 8 é azeotrópica. Ah, tá. Então, hoje, a leitura do gráfico não é para ver número nenhum. É só para classificar se está aquecendo ou resfriando e se é mistura ou substância. Se for mistura, dizer qual das 3 que é. Só isso. Cada gráfico tem 2 classificações, tá? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Perfeito. Se alguém tiver pergunta, fale agora ou não pergunte mais. Vamos lá. Podemos fazer chamada para liberar vocês? Não. Sim. Sim. Então, vamos fazer aqui. Ai, meu Deus do céu. Nós estamos com um A e um QC, um QB, né? Sempre confundo vocês com QC, não sei por quê. Laura, que sala é? Eduardo. Um QB. Laura? Perguntou Laura? Laura, que sala é? Um QB. Eduardo é um QB. Aimee. Esse iPhone de pau